Nós temos estudado o Pai Nosso há cerca de 1 mês e meio já, e hoje nós vamos finalizar a nossa reflexão nessa oração que talvez seja a oração mais conhecida do mundo, a oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Tá? Quero fazer uma rápida oração antes de nós iniciarmos. Querido Deus, fala aos nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito possa nos fazer entender cada lição que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso. E que nós possamos ser transformados, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, houve uma situação real em 1998, um jovem jornalista chamado Stephen Glass. Ele era escritor numa revista política muito influente nos Estados Unidos. E ele escrevia muito bem, obviamente, suas matérias chamavam a atenção, ele era bem quisto pela comunidade, até que um dia ele escreveu uma matéria sobre um jovem hacker, só que havia apenas um pequeno problema, um pequeno detalhe nessa matéria. Tudo ali era inventado. Ele inventou a história, ele inventou os acontecimentos, toda a matéria era inventada. Um jornalista da Forbes, ele tentou buscar as fontes e confirmar as informações que ele leu naquela matéria, e ele não conseguiu confirmar nenhuma delas. Então começaram a desconfiar que de fato era uma matéria falsa. O editor-chefe, que trabalhava junto com esse jovem, que era o Stephen Glass, ele iniciou uma investigação a respeito daquela matéria. Naquele exato momento, Glass sabia que a sua carreira poderia desmoronar. Seu prestígio, sua reputação, seu emprego, até mesmo seu futuro como jornalista. Haveria descredibilidade a respeito do seu profissionalismo. E diante dessa situação que se apresentou na vida dele, ele podia admitir que estava mentindo e lidar com as consequências disso. Obviamente seria doloroso, mas ele iria agir com a verdade. Ou então ele poderia continuar mentindo e sustentando essa mentira, tentando escapar da investigação. Vamos congelar a história aqui. Já eu volto para nós sabermos o que ele escolheu. Se ele escolheu continuar mentindo ou contar a verdade. O ponto é, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque o que aconteceu com esse jovem, mais cedo ou mais tarde, irá acontecer conosco. Ou seja, cada um de nós irá enfrentar situações na vida que nós teremos que escolher por qual caminho nós iremos percorrer. E é sobre isso que eu quero conversar no final da oração do Pai Nosso, terminando hoje a oração do Pai Nosso. Especificamente no capítulo 13 de Mateus 6, onde Jesus nos ensina o famoso trecho da oração: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero, junto com vocês hoje, refletir nessa verdade e entender o que Cristo está nos ensinando. Por enquanto, eu quero me concentrar na primeira metade do versículo. Eu quero me concentrar em não nos deixe cair em tentação. Algo muito importante para você entender, e que dependemos disso para que você compreenda toda a mensagem, é saber que o termo que foi traduzido em português por tentação, aqui nesse versículo, ele também pode ser traduzido e também pode significar prova. Então, nós podemos ser tentados, significa que nós podemos ser provados, é uma prova, provação, termos que nós usamos como evangélicos. Então, aqui, tentação pode ser traduzido como uma prova que nós passamos. Então, quando nós oramos, não nos deixe cair em tentação, nós estamos pedindo ao Pai, ao nosso Deus, que diante das provas da vida, Ele nos guarde,
para que nós não venhamos cair na tentação. Não é? E se Jesus nos ensinou a orar assim, e a oração deve ser um instrumento de fé que nós devemos usar diariamente, significa que, não é, todos nós vamos enfrentar provas na vida, vamos ser provados na vida. Não é? Provas são situações que são colocadas diante de nós, uma escolha, e exige uma resposta. Tá? Toda prova ela tem um custo, algo está em jogo ali, se não estivesse não seria uma prova. Tá? Então veja, a vida apresenta situações diante de nós, provas, e diante delas nós temos que escolher por qual caminho nós iremos seguir. Você consegue se lembrar da época da sua escola? Não é? Irmãos, eu não era um aluno assim, referência não, tá? Mesmo com as provas marcadas, eu descobria no dia que tinha prova. Chegava na escola, o pessoal falou, estudou para a prova? Que prova? Não é? Mas, então para mim, toda prova era uma prova surpresa. Né? Mas a verdade é que os professores tinham as provas que eles marcavam e também tinham as provas surpresas, que para a maioria de fato era uma surpresa. Para mim, eu preferia viver arriscando. Não é? Então tinha o dia da prova surpresa. E o professor colocava então diante dos alunos as perguntas. E os alunos então teriam que responder aquela prova. Não é? E quando a prova começava, ela iria revelar, não quem o aluno gostaria de ser ou o que ele gostaria de saber, mas a prova ela tem a capacidade de revelar a condição atual daquele aluno, ou seja, ele estava preparado para aquilo? Ele estava estudando? Não é? Ou ele achava que estava preparado? Ele achava que sabia a matéria? Não é segredo para ninguém que a vida também aplica provas surpresas. As coisas acontecem em nossas vidas e não tem data marcada. Não é? Simplesmente somos pegos de surpresa pelas provas da vida, pelas situações, circunstâncias da vida. Circunstâncias essas que, obviamente, nós não respondemos com lápis, com caneta, num papel. As provas da vida nós respondemos com escolhas, palavras, com atitudes. Não é? E diante de todas as provas da vida, guarde isso, diante de todas as provas da vida, a sua resposta irá revelar aquilo que é mais importante no seu coração. O caminho que você escolher irá revelar o seu coração. Lembra do jovem, o Stephen Glass, que ele estava parado diante de duas portas, ou seja, ele tinha 2 caminhos a percorrer, ele tinha que escolher. Os 2 caminhos custavam caro. O primeiro caminho ele tinha que admitir a verdade, e isso iria lhe custar a carreira. No outro caminho ele continuaria mentindo, e isso iria lhe custar a verdade. Ele precisava escolher o que ele iria sacrificar. E ele escolheu continuar mentindo. Ele escolheu continuar mentindo. Ele criou um site falso, ele criou provas falsas, ele envolveu até o irmão dele, como se fosse uma fonte daquela matéria. Quanto mais a verdade se aproximava daquele jovem, mais ele escolhia a mentira. Mais ele escolhia a mentira. A resposta dele revelou o coração dele. Naquele momento, preservar a carreira era mais importante do que ele contar a verdade. E é aqui que essa história começa a chegar às nossas próprias vidas. Haverá momentos em que obedecer a Jesus, queridos, não custa nada daquilo que nós gostamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós queremos. Momentos da vida em que dá para você preservar as 2 coisas. Você consegue preservar a sua fidelidade a Deus e você consegue preservar aquilo que você gosta. Talvez aquilo que você gosta de fazer,
aquilo que você deseja. Tá? Só que nem sempre vai ser assim. Também haverá momentos na vida que você será colocado diante de uma situação, você será colocado em uma prova. E nessa prova, permanecer fiel a Jesus vai exigir que você abra mão de coisas que você não quer abrir mão. Vai exigir um custo de você sacrificar aquilo que deve ser sacrificado. Talvez no seu coração você acredite fielmente que Deus está em primeiro lugar na sua vida. E eu também creio assim a respeito do meu coração. Porém, essa verdade só é testada na prática, diante de uma prova, não é? É só na hora de escolher entre Deus e aquilo que nós não queremos perder, que nós descobrimos se esse discurso de Deus em primeiro lugar realmente é uma verdade em nossas vidas. Quando o discurso é testado, é quando nós vemos se é verdade ou não. É igual a história daquele equilibrista. Ele iria atravessar em cima de uma corda entre dois prédios. E embaixo, né, tinha toda aquelas pessoas olhando esse feito, não é? E dando mensagens motivacionais para que ele possa concluir esse feito. Se fosse no Brasil, irmãos, teria um trilho elétrico, né, Ivete Sangalo, porque no Brasil tudo, né, cachorro caramelo estaria ali torcendo também, né? Seria uma grande festa, né? E as pessoas então falavam: nós acreditamos em você, você irá conseguir atravessar. E ele perguntou, não é, antes de começar a travessia: vocês realmente acreditam? Acreditamos. Então quem vai vir atravessar comigo? Não é? Quem vai subir no meu ombro e vai atravessar comigo? Bom, as pessoas, olha, não acreditamos também tanto assim, né? Porque é na hora da prova que nós testificamos que o nosso discurso é verdadeiro. Tá? Então é na hora da prova, na hora que nós temos que sacrificar algo que nós realmente vemos, se a prioridade pelo reino dos céus tem sido de fato uma prioridade em nossas vidas. Aquilo que nós sacrificamos revela aquilo que nós amamos. Tá? Talvez você esteja vivendo uma situação assim agora. Né? Você sabe o que precisa ser feito para permanecer fiel a Deus, permanecer fiel ao nosso Pai, e você sabe o que você irá perder ao escolher ser fiel a Deus. Assim como o jovem Glass, você tem essas duas portas, esses dois caminhos a percorrer. E a pergunta que, como cristão, nós devemos fazer é: diante dessa prova, diante dessa situação que eu estou vivendo na minha vida, o que é que eu vou sacrificar? A minha fidelidade a Deus ou aquilo que eu desejo? Bom, nós acabamos de ver então que quando somos provados, o nosso coração é revelado. Aquilo que nós amamos é revelado. Mas quando Jesus escreveu a última frase, não é? Ou pelo menos o último pedido do Pai Nosso, ele não parou em apenas: não nos deixe cair em tentação. Ele acrescentou uma coisa. Não é? Em Mateus 6,13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que Jesus acrescenta livra-nos do mal? Qual é o perigo dentro das provações que nós precisamos ser livrados? O próprio Jesus vai nos ajudar a entender. Eles estão combinando, né? Meu filho já está conversando com o Pedrão e o Pedrão já está conversando com meus meninos. Segura, viu, diaconato? Quando esses moleques crescer, pancadaria, viu? Volta aqui comigo, não é?
Por que Jesus acrescenta livrar-nos do mal? Qual é o perigo que nós temos que ser livrados quando nós estamos sendo provados na tentação? Tá. Na noite em que Jesus seria preso, ele estava com seus discípulos no jardim do Getsêmani. Nós conversamos semana passada sobre exatamente essa passagem. E quando Jesus estava ali com os seus discípulos, ele disse, isso é encontrado em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Tentação é a mesma palavra que Jesus usou aqui no Pai Nosso, ou seja, uma prova. Não cedam à tentação, não cedam à prova. O aviso de Jesus aqui, não é? Ele está alertando os discípulos para um perigo. Qual é o perigo? Na tentativa de evitar a prova e o que ela pode te custar, eles poderiam ceder à tentação, eles poderiam cair no pecado. Porque naquela mesma noite, a fé daqueles homens seriam colocada à prova. A fé daqueles discípulos seriam colocada à prova. Chegou um momento ali do ministério de Jesus que permanecer do lado dele era extremamente perigoso, não é? E eles seriam tentados a abandonar Jesus para se proteger. Para se proteger. Esse perigo que Jesus está nos alertando no Pai Nosso, e eu quero deixar esse perigo muito claro aqui para você, é: toda prova exige uma resposta. Toda prova vai exigir uma resposta da nossa parte. E quando permanecer fiel a Deus começa a nos custar muito, nós temos que começar a abrir mão de coisas que nós não queríamos abrir mão. A tentação faz o pecado se apresentar como uma saída mais rápida, que vai evitar esse custo. E eu claro, vou investir agora para que nós possamos compreender melhor isso. Tá? Se para evitar a prova, o que a prova pode nos custar, nós precisamos desobedecer a Deus, nós podemos até escapar daquela situação, mas nós não fomos livrados do mal, pelo contrário, nós caímos nele. Tá? Se diante das provas, para seguir Jesus nós temos que começar a abrir mão de muitas coisas, ou seja, nos custa muito, e nós começarmos a repensar isso, o pecado vai se apresentar como uma saída rápida e uma forma de você não precisar abrir mão das coisas. Ou seja, nós vamos ser tentados a escapar da prova com o pecado, ou seja, desobedecendo a Deus. Tá? Por isso que Jesus está falando, vigiem e orem, para que vocês não cedam, para que vocês não caiam nessa tentação. Pedro era um dos discípulos que estava ali. E olha que interessante, né? Pedro é uma figura, né, cara? Chegando lá no céu, ou aqui na terra mesmo, eu vou querer conhecer esse cara. Não é? Poucas horas antes deles estarem com Jesus no jardim do Getsêmani, Jesus fala, ó, vigiem e orem, para que vocês não caiam na tentação. Pedro tinha falado no versículo 35 o seguinte: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pode trazer um cafezinho para mim? Olha só, Pedro. Mesmo que eu tenha que morrer, eu jamais vou te negar. E os outros discípulos concordaram. Pedro acreditava estar preparado para a prova. Mas depois de ouvir o aviso de Jesus, ao invés dele vigiar, ou seja, ficar atento e orar, ele foi dormir. Ele foi dormir. Pouco tempo depois,
Jesus foi preso e levado para ser julgado. Pedro decidiu acompanhar Jesus. Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote, era a maior autoridade ali daquele local. E ali dentro da casa do sumo sacerdote, Cristo seria julgado. Pedro ficou do lado de fora, sentado no pátio. Ele queria ver o que iria acontecer. Enquanto ele estava sentado ali do lado de fora no pátio, uma criada reconheceu Pedro e falou: "Você não anda com Jesus, não?" Estou parafraseando, obviamente. Você também andava com Jesus. Uma prova. Pedro estava diante de uma prova. Não é? Olha que chique, não precisava de tudo isso não, um copinho plástico. Obrigado. Pedro estava diante de uma prova. Tá? Naquele momento, permanecer fiel a Jesus poderia custar a liberdade de Pedro. Talvez até a vida dele. Então, o pecado se apresentou por ser uma rota mais rápida e mais fácil. Que seria o quê? Negar a Jesus seria mais rápido e ele seria livre, talvez, de ser preso. Percebe? Diante da prova, o pecado se apresentou, porque o custo era muito alto. Permanecer fiel a Cristo tinha um custo alto. Então o pecado, tipo, oi, estou aqui, eu sou um caminho mais fácil. E Pedro então disse: eu não sei do que você está falando. Eu não conheço ele, eu não andava com ele. Pouco tempo depois, outra pessoa reconheceu Pedro. E Pedro negou de novo. E vocês sabem a história. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Pedro foi livrado da tentação? Não. Tentando se salvar, ele caiu justamente na tentação. Pedro, ele escapou, pelo menos naquele momento, do perigo de ser identificado como alguém que andava com Jesus. Mas tentando se proteger, ele caiu exatamente na tentação, que há poucas horas Jesus tinha os alertado. Então você consegue ver aqui a linha do tempo? Primeiro Pedro chega para Jesus e fala: olha, mesmo que custe a minha vida, eu jamais te negarei. Poucas horas depois Jesus diz: olha, vigiem e orem, para que vocês não caiam na tentação, porque vocês vão ser provados, basicamente é isso. Passa algumas horas, Pedro cai na prova, ele tem que responder. E ele escolhe desobedecer a Deus, negando Jesus. Lembra da prova surpresa? Pedro agora caiu numa prova surpresa. E você lembra que a prova surpresa ela não revela o que o aluno gostaria de ser, ou o que ele gostaria de saber? Ela vai revelar se ele estava preparado ou se ele apenas achava que estava preparado. Pedro achava que estava preparado. Pedro achava que estava preparado. Assim como muitos de nós também acham. Pedro havia feito uma promessa. Não é qualquer promessa não, ele tinha feito uma grande promessa. Jamais te negarei, mesmo que custe a minha vida. E foi dormir. Olha que loucura. Pedro não caiu por falta de aviso. Essa prova não foi tão surpresa assim não. Tá. Ele também não caiu porque ele não sabia o que ele deveria fazer. Pedro caiu com os avisos de Jesus ainda fresco nos seus ouvidos. Ele caiu com a oração que Jesus tinha ensinado ainda fresca no seu coração, na sua memória. Bom, muitas vezes nós caímos, e não é por falta de aviso não. E também não é por falta de saber o posicionamento que nós temos que ter. Porque esse perigo, essa situação que atingiu Pedro, não acontece somente em momentos tão extremos como este, né? Algo que pode custar nossas vidas. Pode acontecer também numa sala de reunião, quando talvez seu chefe, seu superior, manda você alterar um relatório ou esconder uma parte da informação do cliente. Você sabe que aquilo é errado, mas também sabe que se recusar pode custar seu trabalho, seu emprego. Então percebe, a mentira se apresenta como uma saída mais rápida. De novo, você entendeu? A prova é apresentada. Obedecer Jesus custa, porque você vai ter que abrir mão de outra coisa.
E quando custa, o pecado se apresenta, a tentação se apresenta. Olha, eu sou o caminho mais rápido, melhor, você vai manter seu emprego, sem problemas. E naquele momento, de fato, não parece uma rebeldia contra Deus, parece até responsabilidade, tipo, eu estou protegendo o meu emprego, eu estou protegendo o meu ganha-pão. Você percebe como é sutil? Eu estou pegando aqui uma situação cotidiana que pode escalar rapidamente. Tá? Também pode acontecer depois que você comete um erro, você sabe que confessar a verdade pode custar seu casamento, talvez. Pode custar seu trabalho, pode custar seu ministério na igreja. Então você esconde o que você fez, ou então conta de um jeito a história que você consegue omitir aquilo que você queria omitir, apaga a mensagem do celular, coloca a culpa num terceiro, inventa toda uma situação. A mentira, ela promete te poupar da vergonha, promete te poupar das consequências. Talvez, como Pedro, você diga, você não está dizendo, eu não conheço Jesus, eu não ando com Jesus. Mas ao desobedecer, ao quebrar sua fidelidade à palavra de Deus, tentando se proteger, você está dizendo, nesta situação, seguir Jesus custa muito caro. E eu vou ter que negá-lo. Eu vou ter que negá-lo. Percebe como eu e você podemos ser Pedro? E como de fato eu e você, e aqui eu vou falar mais a respeito de mim, não é? Da sua vida, sabe você? Sou o Pedro. Sou o Pedro. É assim que o pecado se apresenta diante da prova. Ele nem sempre chega parecendo uma rebeldia. É aquela história, né? O diabo não chega com chifre e fogo. Muitas vezes o pecado chega com fisionomia de proteção, de sabedoria, de responsabilidade. Por isso nós temos que ouvir as palavras de Deus e vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. E olha que loucura, quando Jesus falou vigiem e orem, Ele tinha ensinado o Pai Nosso. Ele tinha ensinado eles a orarem exatamente isso. Exatamente isso. Nos livre da tentação, nos proteja da tentação e nos livre do mal. E nos livre do mal. Assim como eu e você também conhecemos a oração. Anos se passaram. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus, agora ele está escrevendo uma nova carta para a igreja. E aqui eu estou dando um pulo na história, né? Vocês sabem, Pedro depois teve a oportunidade de se reencontrar com Jesus. E ele estava amargurado. Jesus o perdoou, enfim. Anos depois, o mesmo Pedro ele está escrevendo para cristãos que estavam sofrendo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, se você quiser anotar aí. E Pedro fala assim, ó, presta atenção. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida naquele que os criou, pois Ele é fiel. Obviamente Pedro não está dizendo aqui para nós procurarmos sofrimento. A vida é de tal jeito que você não precisa procurar o sofrimento, ele vai aparecer, não é? Então Pedro não está falando para procurar o sofrimento. O que ele está falando aqui, ele está falando para pessoas que sofriam justamente porque continuavam escolhendo Deus, porque continuavam fazendo aquilo que era certo diante de Deus. E essas pessoas estavam sofrendo porque, como eu acabei de mostrar para vocês, muitas vezes escolher Deus custa. E quando você perde algo que você não queria naquele momento, isso te traz sofrimento. E aquelas pessoas estavam sofrendo justamente por escolherem Deus. Por escolherem Deus. E Pedro fala, continuem fazendo o que é certo. Pedro sabia. Você está entendendo? Esse cara que escreveu aqui, ele sabia por experiência própria que
quando permanecer fiel começa a nos custar, nós somos tentados a abandonar a nossa fidelidade a Deus para tentar nos proteger. Ele sabia, porque ele passou por isso e ele caiu. E agora ele está vendo pessoas passarem por isso, ele está escrevendo, eu passei por isso, eu sei como é que é, eu fui até o final e eu posso garantir para vocês, continuem fazendo o que é certo. Confie naquele que os criou, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Às vezes o Pai nos livra retirando da prova. Outras vezes a prova continua e Ele nos livra guardando a nossa fidelidade dentro da prova. Por isso que quando sair, né, da prova, quando uma saída aparecer, você tem que se fazer uma pergunta. Para seguir por esse caminho, eu preciso desobedecer a Deus? Eu preciso desobedecer a Deus? Se não exige desobediência da parte de Deus, esse caminho pode ser sim um livramento na sua vida. Siga por ele. Mas se esse caminho exige de você desobedecer a Deus, quebrar sua fidelidade a Deus, deixa eu falar uma coisa, olha, essa saída pode parecer sensata, ela pode prometer proteção para você, tá? Ela pode parecer responsável, ainda assim isso não é livramento. Nem toda saída é livramento. Você pode sair naquele momento, mas foi livrado do mal? Não. Você caiu no mal. Caiu no mal. Tá? E é isso. Talvez você esteja se perguntando, e se eu sou como Pedro? Eu já cedi antes, e eu estou cedendo. Nesse exato momento estou vendo uma situação em que eu estou abrindo mão da minha fidelidade a Deus, para pegar a rota mais rápida. Não é? Com que direito eu volto diante de Deus e peço perdão, né? Me conserto? Não é? Com que direito eu vou até Deus agora e peço que Ele me livre dessa situação? Não é? Com que direito? Essa pergunta tem resposta. E quem vai nos conduzir nessa resposta vai ser Pedro ainda. O cara que caiu. Pedro em nenhum momento diz, sejam fortes como eu fui forte. Ele diz, confie em sua vida naquele que os criou, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Pedro, ele passou por todo o processo, ele caiu, chorou amargurado, pensou que tinha perdido tudo, até ele reencontrar com Jesus. Foi um longo caminho, e ele teve grandes experiências. Nesse longo caminho, um pouco antes dele dizer essa verdade, se você está sofrendo por escolher Jesus, continue fazendo o que é certo. Confie naquele que os criou, porque Ele é fiel. Pedro havia dito, a passagem para quem gosta de anotar é 1 Pedro 2, 23 e 24. Aqui ele está falando sobre Jesus. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Pedro, antes de nos mandar confiar em Deus, ele está mostrando o que Deus fez primeiro por nós. Além, óbvio, dele ter experimentado, assim, em primeira mão com Jesus, aquilo que Jesus havia feito por nós. E agora eu quero que você perceba um contraste. Quando permanecer fiel começou a custar algo para Pedro, Pedro negou Jesus, na tentativa de salvar sua vida, porque ele não queria ser preso, correr o risco de ser preso e nem morrer. Então, quando permanecer fiel começou a custar para Pedro, ele negou Jesus. Na cruz, Jesus foi desafiado a fazer a mesma coisa. Lá em Mateus 27, 40, os soldados ficavam falando para Jesus, salve-se a si mesmo. Não é? Se é filho de Deus, salve-se. Não é? Desça dessa cruz. Ou seja, Jesus poderia ter descido. Não é?
A tentação se apresentou, era um caminho mais rápido. Né? O ponto é que ele não desceu. Pedro tentou salvar a si mesmo abandonando Jesus. Jesus permaneceu na cruz para salvar Pedro. E para salvar cada um de nós. Jesus é mais do que um exemplo de fidelidade que Pedro deveria imitar. Jesus é o Salvador que Pedro precisava. Pedro tentou se salvar, ele tentou se salvar. E ele cedeu à tentação por isso, para no final descobrir que Jesus era quem poderia salvá-lo de verdade. Jesus santificou o nome do Pai, ele trouxe o reino, no jardim do Getsêmani ele submeteu sua vontade a Deus, na cruz ele pagou a dívida que nós não poderíamos pagar, e quando permanecer fiel lhe custou tudo, ele não trocou a sua obediência por uma saída. Sua fidelidade levou ele até a cruz. Então veja, nós temos o maior exemplo, que é Cristo. Na hora que obedecer a Deus lhe custava muito, que iria custar sua própria vida, ele escolheu Cristo e foi até a cruz. E ali nós temos aquela cena difícil que Jesus, que é o Filho de Deus e por toda a eternidade chamava Deus de Pai, ele clamou, Mateus 27, 46, meu Deus, por que me abandonastes? Esse é o custo que ele tinha que enfrentar. Obedecer a Deus tinha um custo, e Jesus aqui está expressando num clamor o custo que ele pagou para abrir o caminho. Ele recebeu então o julgamento em nosso lugar, para que eu e você, nós, para que Pedro, que tantas vezes caímos e cedemos à tentação, pudéssemos hoje dizer, Pai Nosso, Pai Nosso. Então essa é a resposta. Com que direito eu volto a Deus agora e falo, que Ele me livre, peço que Ele me ajude? Com o direito que Cristo, que foi fiel, comprou na cruz. Lá atrás eu deixei uma pergunta com você, diante dessa prova, o que eu vou sacrificar? A minha fidelidade a Deus ou aquilo que eu desejo? Talvez hoje você tenha se percebido como Pedro, e você tenha agido como Pedro. E talvez como Pedro, depois de ter negado Jesus, ele saiu chorando, amargamente, entristecido. Talvez agora você se encontre assim. Diante da realidade, você está amargurado, talvez entristecido. Caiu na real, você tem negado o seu Deus. O seu discurso não passava de discurso. Quando lhe custava muito, você pegava a rota mais rápida. E agora, diante dessa verdade, você está triste. Talvez você esteja até se perguntando se é cristão de verdade. Então escute, a nossa esperança não está em nós sermos mais fortes, mas na fidelidade de Cristo. Então o Pai Nosso não é a oração para as pessoas fortes, ela é justamente a oração para filhos fracos, que caem, que cedem. É a oração dos filhos fracos que foram levados a Deus por aquilo que Jesus fez. Então você não consegue se salvar, só Cristo pode te salvar. E você não pode sair daqui hoje de forma moralista, do tipo, eu vou me esforçar mais. Porque se você sair aqui com essa ideia, a mensagem se tornou apenas uma palestra. Onde está o Evangelho? Onde está o Evangelho? Você não consegue. Você não tem força. Você não consegue se salvar. Você depende de um Salvador. Então, saindo daqui, não é sobre eu tenho que ser mais forte diante da tentação. Saindo daqui é sobre eu tenho que me entregar a Deus. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que orar. Eu tenho que levar a sério esse tal de disciplinas espirituais. Eu tenho que levar mais a sério a minha entrega.
Porque somente Deus pode nos capacitar e nos livrar do mal. Não foi isso que ele ensinou? Me peça, livra-me do mal. Livra-me do mal. Quem nos livra? Deus. Não você. Deus. Então você pode voltar hoje ao Pai e orar. Pai, não permita que, tentando me proteger, eu troque a minha obediência pelo pecado. Eu não confio na minha força. Eu não confio nas minhas capacidades, mas eu confio na sua fidelidade. Por isso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós vamos orar assim, até o fim. O que eu gostaria que você guardasse a respeito dessa mensagem de hoje é: quando uma saída aparecer, pergunte, ela preserva a minha fidelidade ou ela me faz cair no mal? Então volte ao Pai pelo caminho que Cristo abriu e ora: livra-me do mal, livra-me do mal. Irmãos, é o que Cristo falou para os discípulos, para Pedro: vigiem e orem, porque todos nós vamos ser provados. Todos nós vamos ser provados. E que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, para que diante da provação nós sejamos aprovados. E eu gostaria que você orasse a respeito disso agora. Que você orasse a respeito dessa verdade. Como eu disse, talvez você se veja como Pedro. Você é uma pessoa que, cara, ama Deus, é um cristão, mas tem cedido à tentação, tem falhado na sua vida de disciplinas espirituais, ou seja, tem falhado na sua entrega a Deus. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil agora, e você tem mentido, escolhido o caminho mais fácil. Você tem que falar com seu pai. Você tem que orar a Deus e pedir para que Ele te livre desse mal.